Boa tarde. Meu nome é Felipe, sou estudante aqui da Universidade de São Paulo. E eu tenho umas questões, bom, uma principal que eu fiquei um pouco acordado, que é em relação aos insumos agrícolas, agrotóxicos. Eu acho que não dá para falar segurança aí, de saúde pública, sempre está na não utilização de agrotóxicos. E a gente sabe que o Brasil é um dos maiores maior. Pode falar no microfone, por favor? E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que exige o serviço público atualmente, a utilização de agrotóxicos, o Ministério e o governo? E eu tenho assistido, não só de agora, mas de anteriormente, não tão recente assim, que o governo tem se enfraquecido, ele não está representando a sociedade, ele está com o braço mais estendido às corporações, às grandes empresas, às iniciativas de capital privado. E eu quero também fazer uma observação sobre a fala do professor Rubin, que ele disse, ele deu o exemplo da conciliação que aconteceu em Nova York, está acontecendo com os agricultores para diminuir os agrotóxicos. Eu acho, sinceramente, que esse não é um exemplo para ser seguido. Não acho que a coisa tem que ser diminuída, que o agrotóxico tem que ser diminuído. Está causando câncer, já está menos agora. Eu acho que tem que ser erradicado. Não acho que tem que ser, não acho que tem que ser erradicado. Eu, sinceramente, ainda não vejo assim uma saída e por isso eu pergunto a vocês qual tem sido as ações do governo e das iniciativas frente a essa questão. E a gente sabe também que está na nossa mesa também, não vem de uma segurança que passa por uma segurança hídrica, por uma saúde transgênica, todas essas coisas. E, bom, essas questões. Ainda bem que tem uma engenheira agrônoma aqui. Gente, a questão dos agrotóxicos, aí, no caso, mais corretamente, defensivos agrícolas, ela é muito delicada no Brasil. Realmente, a gente é um país produtor aí de ponta, né? Tem muita perda, com certeza. Mas, assim, eu acho que na agricultura, como nas outras questões que a gente colocou aqui durante o dia, o Daniel falou também, tem uma questão muito forte de participação da população. Eu trabalhei muito tempo, não me vejam aí como, nossa, ela, né, vendida, mas eu trabalhei um tempo numa grande corporação dessas, com experimentação de defensivos agrícolas, justamente era essa a minha obrigação. Eu tinha que ir ao campo, fazer uma experimentação, montar um experimento, aplicar esse produto, e aí, para eu poder passar para esse produtor que vai aplicar esse defensivo, qual era a melhor maneira. Isso assim, velocidade do vento, umidade relativa, se está chovendo, se não está chovendo, melhor hora do dia, temperatura, quantas vezes ele deve aplicar, qual o período de crescimento da planta esse defensivo deve ser aplicado. Bom, fazia isso. Passava pelo período de colheita, colhia essa cultura, vou dar um exemplo aqui, soja, mandava para o laboratório, depois de 10 dias de colheita, quanto tem desse defensivo nessa planta? Depois de 20 dias de colheita, quanto defensivo tem nessa planta? Bom, existe pesquisa para isso. Eu acho que eu sou super a favor da agricultura orgânica, acho que está aí sendo difundida no mundo, e é uma coisa que fortalece muito a agricultura familiar, então eu acho que é uma ótima saída. Mas assim, produzir em grande escala, sem nenhum defensivo, a gente ainda não consegue, tá? É ilusão falar que consegue, não consegue. Conseguiria assim, vamos sei lá, 50% da população mundial, vamos investir aí, todo mundo trabalhando na agricultura. Não dá, a maior parte da população mundial está na cidade, está na área urbana. Então a gente não tem toda essa mão de obra também para fazer isso. Então a questão é, o que acontece? Por que as pessoas consomem defensivo agrícola?
Ah, eu acabei de passar ali e fiz a minha aplicação no meu tomate. O preço do tomate subiu. O que o produtor faz, gente? Ele vai lá, colhe o tomate e manda para sua mesa. Ah, tem fiscalização para isso? Desculpa, não tem. A Anvisa não fiscaliza? Não. Então, assim, a gente tem muito a mania também de colocar a culpa nas grandes corporações, que tem a sua culpa, tá? Não tô tirando a culpa delas, não. Mas tem uma grande parte da culpa aí na questão dos produtores, e aí não estou falando também só grandes produtores, porque pequenos produtores, a gente, hortaliça, a maior parte é produzida por pequenos produtores. Então, assim, subiu o preço, questão de sobrevivência. Ele vai lá, colhe e manda para sua mesa. Não tem nem no supermercado que você compra, nem na quitanda, não tem nenhum tipo de controle, tá? Não adianta. Então, por isso a gente tem esse problema. Então, realmente é uma questão de fiscalização, realmente é uma questão política, porque são grandes corporações, mas tem aí também, eu acho que um envolvimento da população, porque esse produtor que colheu esse legume e mandou para sua mesa, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que é perigoso. Porque se ele usa máscara e luva para aplicar, ele sabe que é veneno. Concorda? Então, se ele colhe e manda para sua mesa, ele também tem uma certa responsabilidade. E, claro, o governo deveria garantir a segurança aí do cidadão e nesse caso, também a segurança hídrica, porque a gente não tem monitoramento dos córregos, rios e corpos d'água, enfim, em relação a isso, esses componentes específicos. Então, aí a gente bate mais uma vez na questão política, uma questão econômica, né? Aqui também falando da questão de calamidade pública, gente. Por que não se declara calamidade pública? Porque isso para a economia ia virar um caos, né? Eu acho que tem que virar caos mesmo, né? Vamos fazer o caos, esse é o momento. Mas por isso que o governo demora tanto para tomar esse tipo de atitude mais extremista. Se você me permite, eu queria só complementar algumas informações que eu tenho. Como que é seu nome? Felipe. O Felipe perguntou o que tem sido feito para resolver o problema dos pesticidas. Eu chamo de pesticidas, não de defensivos agrícolas, mas acho que é uma questão de engenheiro ambiental e engenheiro agrônomo. Eu não costumo usar defensivo agrícola, acho um pleonasmo, mas enfim. Uma questão muito interessante, mas que ainda está engatinhando, é a questão da logística reversa. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e uma das questões estabelecidas é a logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Então, não só o que chega na nossa mesa, as frutas, legumes, etc., mas o destino dessas embalagens depois que normalmente o fabricante, na nossa opinião, é a responsabilidade, e essas embalagens são descartadas de maneira inadequada. Um outro dado interessante que eu tenho para reforçar a sua preocupação nos últimos 10 anos, o Brasil registrou aproximadamente, isso é pouca gente sabe, 160 mil casos de suicídios. E 42% deles foram por ingestão de agrotóxico. Então, praticamente metade dos suicídios a pessoa bebe agrotóxico para se matar. Então, a gente tem uma questão social muito forte envolvida aí, né? Então, existem alguns estudos começando a relacionar a exposição aos agrotóxicos com alguma desordem que leva a pessoa a pensar em tentar contra a própria vida ou alguma coisa do tipo. E por fim, a gente está ainda muito aquém nessas questões. Muitos princípios ativos que foram banidos em outros países, o glifosato, por exemplo, continua sendo permitido aqui. E o que mais me preocupa é que a Anvisa expede registros temporários para agrotóxicos, para pesticidas. Então, antes que sejam feitos estudos, o cara pode ir lá e pedir um registro temporário para que ele possa aplicar o defensivo agrícola na cultura dele, ou enfim, onde ele quer que seja. Eu acho isso bastante preocupante. Para não falar da questão dos transgênicos, em que a gente cada vez menos vai ter acesso à informação. Agora, o pezinho dos transgênicos não precisa mais aparecer nas embalagens, que eu acho, quer dizer, enfim, paro por aqui, só para acrescentar algumas coisas. A Rose queria... A Rose queria falar alguma coisa, gente? Bom, gente,
encerrando, né, eu acho que nada mais oportuno de que a gente fazer alguns encaminhamentos, né. Nessa casa, a gente consegue, né, eu até já perguntei para o professor Pedro Mancuso e para a turma lá atrás, né, o que aqui a gente pode estar fazendo um encaminhamento que a gente consegue ter a governabilidade total daquilo que a gente está encaminhando, né. Uma das coisas que a gente, quem está, né, na área de saneamento, principalmente na questão da crise hídrica relacionada com a falta d'água para consumo humano, a gente vê muito claro que a população reclama sim, né, da falta d'água, fala sim dos agravos das doenças e a gente não tem efetivamente um instrumento que acaba fazendo a sua informação, que como a sociedade quer, que os órgãos públicos, né, tenham essa informação. Então, eu estou colocando aqui na mesa, viu, professor Pedro, a ideia da gente criar um questionário muito simples, com metodologia, porque nós estamos na faculdade, que sirva, sim, para a sociedade civil né, alimentar, uma coisa simples, e que também sirva para o setor de saúde, para outras áreas, utilizar esse mesmo questionário na sua aplicação e, de fato, sim, nós poderemos ter uma reclamação com mais propriedade, né? Balizada no questionário e que a gente possa sair um pouco do que? Do surto diarreico, né? A questão da água não é só surto, a questão da água pode dar coceira, pode dar uma série de outros agravos, né? Que não é exatamente a doença que vai causar a diarreia. A diarreia é uma coisa que a gente já sabe, né? Então isso é que eu queria pôr na mesa, né? Para a gente ver se a gente consegue, a gente já estava no DEC, né? Estava tentando colocar isso e agora eu coloco de uma forma de, se isso é possível, estou jogando isso para a plenária. Só estou colocando a questão do agrotóxico, olha como a palavra é engraçada. Para a Ana é defensivo, o Davi é pesticida e para a gente da saúde é agrotóxico. É a mesma coisa, né? Mas só colocando uma coisa, que aí já não estou mais falando enquanto CERSA, estou falando enquanto Secretaria de Saúde, daqui a uns 3 a 4 meses deve vir aí o observatório do agrotóxico, né? Porque o Ministério da Saúde tem uma linha, né, que está dentro da saúde ambiental, de interesse sim dos agrotóxicos, e uma das coisas da área da saúde é aumentar a notificação com relação a esses acidentes que o Davi falou, né, que pode ser suicídio, tem muito na cidade, o chumbinho, etc. e tal, mas que também do uso, né, do agrotóxico, né, tanto na água como, né, no uso com relação à questão da saúde ocupacional. Então a gente, né, tem assim, o Ministério da Saúde está atento para isso e vários estados já têm esse projeto, né, e no estado de São Paulo o nome do projeto é Observatório, que vai ser aberto para a comunidade. Então voltando para a questão, não sei se isso é pertinente, se é a minha experiência que eu estou conversando com o outro, eu acho muito oportuno isso. Pessoal, queria agradecer de coração a cada um de vocês. Acho que conseguimos chegar no fim com algumas informações muito boas. Hoje o dia foi muito proveitoso. Eu agradeço a cada um de vocês as colocações e a paciência de estar aqui nos ouvindo. Queria agradecer a Maria Luísa, a professora Maria Luísa, a doutora Ana, a doutora Daniela, a doutora Davi, obrigado. E queria fazer 2 agradecimentos especiais. Um para a Rose, que tornou possível esse seminário, e para o Pacheco, que deu um dia do seu trabalho para que isso se tornasse realidade. Muito obrigado, gente.